23º domingo do tempo comum, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala dos preteridos dele. Os preteridos dele. E os preteridos de Deus são os pobres, os despojados, os desapegados. E assim nos recorda a primeira leitura do livro do profeta Isaías, palavra propícia para este momento difícil em que vivemos. Momento em que o nosso Brasil passa por uma onda de desânimo, de pessimismo, em que somos de fato atingidos por esta onda que aí está, o pessimismo que toma conta. E a palavra de Deus, o profeta Isaías, vem nos dizer: criai ânimo, não tenhais medo. O Senhor continua à frente da história. Ânimo, coragem, não deixem se abater pelo desânimo, pelo pessimismo. Confiem, acreditem. E diz a palavra de Deus na primeira leitura: Deus fará com que toda opressão seja extinta. Tudo aquilo que impede de fato o ser humano ser um ser livre, diz a primeira leitura, Deus assim fará. O coxo andará, o mudo falará, o cego enxergará. Isso já antevendo a primeira leitura do profeta Isaías. A carta de Paulo, a carta de São Tiago, aliás, segue na mesma linha. Trata da discriminação. Somos muito de olhar o exterior, valorizar o exterior, valorizar o externo. Isso é um risco, é um perigo, né? E diz São Tiago: se você estiver numa reunião e nessa reunião entrar um cidadão bem vestido, com anel de ouro, né, que fala bem, que se expressa muito bem, e se ao mesmo tempo entrar um pobre, um maltrapilho, a quem você dará mais atenção? Ao bem trajado ou ao maltrapilho? Com toda certeza nós vamos dizer: não, eu vou dar atenção para o pobrezinho. Não, vamos ter bem claro, né? Ser bem claros, né? Então esta é a sociedade que vivemos, que exalta, enaltece o externo e o exterior esquece que o mais importante é o interior. Então, a questão da discriminação, a questão da rejeição, a questão da distinção. O Evangelho de hoje, Jesus se encontra numa região de pagãos, portanto, grupo excluído, e a esses que Jesus se dirige. Passando por essa região, se dirige a Jesus um homem cego, um homem surdo que falava com dificuldade. Pedem a Jesus que lhe impusesse a mão. Surdo, mudo. E aí Jesus lhe impõe a mão, ele passa a ouvir, passa a falar. Assim, como podemos de fato, caríssimos irmãos e irmãs, ouvir muito bem,
falar muito bem, mas será que de fato a nossa fala é de acordo com a fala do Senhor? Será que os nossos ouvidos estão de fato atentos ao clamor daqueles que sofrem ou ao clamor dos nossos próprios interesses? Então, surdo aqui no Evangelho diz respeito àquela pessoa que não quer de fato ouvir os ensinamentos do Senhor. Daquela pessoa que apenas ouve o que lhe interessa. E no nosso contexto de mundo, no nosso contexto de Brasil, nós temos uma grande parte dos políticos que ouve aquilo que eles querem. Porém, o clamor dos pobres, dos miseráveis, dos abandonados, essa corja não ouve. O clamor dos quase 13 milhões de desempregados, essa corja não escuta. Escutam apenas o que lhe interessa. Falam apenas aquilo que de fato lhe interessa, vai de encontro aos seus interesses. Caríssimos irmãos e irmãs, diante de 13 milhões de desempregados neste nosso Brasil, será que os nossos políticos não escutam o clamor desses irmãos e irmãs? Dizem que ouvem bem, mas não ouvem apenas seus interesses. Ouvem apenas aquilo que de fato vai de encontro aos seus interesses. É grave isto. E a palavra de Deus no Evangelho de hoje, Jesus é claro. Ele deseja de fato que os surdos ouçam. Ouçam de fato o clamor do sem voz, o clamor do sem vez. Ouça de fato o clamor dos quase 13 milhões de desempregados no nosso Brasil. Que ouçam de fato o clamor das nossas crianças abandonadas. Que ouçam de fato o clamor dos nossos idosos que ganham a miséria de uma aposentadoria que mal dá para comprar os seus remédios. Que ouçam de fato o clamor das mulheres. Que ouçam de fato o clamor dos nossos irmãos, dos nossos jovens. Será que de fato os ouvidos daqueles que detêm o poder neste nosso Brasil estão a fim de ouvir tais clamores? Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus é claro, a palavra de Deus é muito clara. Abrir os ouvidos é isto, ouvir de fato o Senhor, ouvir a sua voz, diante de tantas vozes que nos confundem. E agora começa o burburinho das vozes nessa campanha eleitoral. E agora, ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor de fato é estar atento ao que Ele nos pede. E o que Jesus nos pede? Que sejamos solidários, que sejamos fraternos, que não deixemos de fato que o egoísmo se aposse de nós. Que a indiferença, a intolerância, a soberba jamais tome posse de nós. Peçamos, portanto, ao Senhor: Senhor, dá-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. Que a Tua palavra, Senhor, possa abrir os nossos ouvidos, soltar a nossa voz, para que de fato possamos reanimar os desanimados, ir ao encontro dos irmãos angustiados, abatidos. Senhor, dá-nos de fato a voz da esperança.
Senhor, faz com que a nossa voz seja a voz da esperança, a voz da confiança, a voz da fé, a voz, Senhor, que a tua voz, Senhor, fale através de cada um de nós e que nós possamos de fato ser propagadores da tua palavra, do teu evangelho. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, solte, Senhor, a nossa voz, para que jamais de fato sejamos confundidos por outras vozes e que a nossa voz, Senhor, seja a tua voz, a voz da fé, a voz da esperança, a voz da confiança. É isso que nós hoje queremos pedir.